No breu sufocante do campo de batalha em Siversk, na região de Donetsk, na Ucrânia, onde a fumaça da pólvora se mistura ao cheiro de terra queimada e o estrondo das explosões ecoa sem trégua, um soldado ucraniano conhecido pelo codinome Tanker se mantém encolhido dentro de uma trincheira rasa, a apenas 1,5 quilômetros da linha de frente. Seus pés sangram, gravemente feridos após uma emboscada brutal das forças russas. 3 de seus companheiros de patrulha tombaram, restando apenas ele, isolado, preso entre a vida e a morte. Ao redor, o inimigo avança em silêncio, apertando o cerco a cada minuto. Mas Tanker não se rende. Com determinação inabalável, ele se agarra à esperança, aguardando, no meio do caos, o momento em que os aliados possam resgatá-lo. No quartel-general da Brigada Rubish, pertencente ao 4º Batalhão das Forças Livres, o ar estava tenso como a corda de um arco prestes a disparar. No enorme telão, as imagens transmitidas pelos drones UAVs mostravam, segundo a segundo, cada momento de vida ou morte de Tanker. 5 dias haviam se passado desde que ele começou a resistir aos ataques incessantes da infantaria russa. No céu, os UAVs ucranianos, como anjos da guarda invisíveis, forneciam cobertura constante, impedindo que o inimigo se aproximasse. Em tentativas frustradas de avanço, um pelotão russo, cerca de 30 soldados, foi completamente neutralizado. Ainda assim, a situação de Tanker permanecia por um fio, pendurada no delicado equilíbrio entre sobrevivência e sacrifício. Não há como enviar blindados ou tropas de infantaria, disse Mykola Ritsenko, porta-voz da brigada, com a voz grave mas firme, durante a reunião de emergência no quartel-general. Aquela área é território inimigo. Se mandarmos homens para lá, perderemos mais soldados. Tanker não consegue andar 1,5 quilômetros com as pernas nesse estado. Precisamos encontrar outra maneira. Siversk, uma pequena cidade no norte da província de Donetsk, é um dos pontos mais quentes da guerra. Essa região, com campos que se estendem até onde a vista alcança, entremeados por bosques ralos e vilarejos em ruínas, transformou-se em um campo de batalha implacável entre o exército ucraniano e as forças russas. As principais rotas de transporte foram cortadas, e as estradas que levam à cidade estão cobertas de minas e barreiras. As tropas russas, com vantagem em número e poder de fogo, intensificam continuamente suas ofensivas, buscando cercar e isolar as unidades ucranianas. Tanker, um veterano da Brigada Rubish, fazia parte de uma patrulha designada para reconhecer uma área a leste de Siversk. A missão era recolher informações sobre possíveis concentrações de forças russas, que a inteligência ucraniana suspeitava estarem preparando um grande ataque. O grupo de patrulha era composto por 4 homens: Tanker, com sua vasta experiência de combate, Petro, um jovem atirador, Andriy, especialista em comunicações, e Seri, o comandante da equipe. A tarefa no papel parecia simples: entrar, registrar a posição inimiga e recuar. Mas a realidade no campo de batalha é sempre muito mais dura do que qualquer plano. Enquanto a patrulha avançava por uma trilha estreita, escondida entre arbustos baixos e campos abandonados, uma sequência de explosões irrompeu de repente. Tropas russas, camufladas entre a vegetação, haviam preparado uma emboscada mortal. Rajadas de metralhadora cortaram o ar, e granadas explodiram, transformando a trilha em um inferno de fogo e estilhaços. Petro e Andriy caíram imediatamente. Seri, apesar de tentar resistir e contra-atacar, foi atingido após poucos minutos de combate. Tanker, com reflexos afiados, rolou para dentro de uma pequena depressão no solo, protegendo-se sob a cobertura de capim seco e poeira. Mas ele não saiu ileso. Um fragmento de granada cravou-se profundamente em sua coxa direita. Ferido, sangrando e sozinho, Tanker se tornou o único sobrevivente, preso bem no coração do território inimigo. Nos 5 dias seguintes, Tanker enfrentou perigos inimagináveis. Durante o dia, permanecia imóvel, evitando ser detectado pelas patrulhas russas. Grupos de infantaria, apoiados por equipamentos de reconhecimento, vasculhavam a área sem descanso. Ele só conseguia se mover alguns metros à noite, quando a escuridão ocultava dos dispositivos de observação inimigos. Mas o frio de Donetsk, com temperaturas noturnas caindo abaixo de 10 graus Celsius,
fazia seu corpo tremer sem controle. A água estava no fim, restavam apenas alguns goles em sua cantileira. A munição também se esgotava, um único carregador para seu fuzil AK-74 e uma última granada. Mas o mais aterrorizante não era a fome, o frio ou a escassez, e sim a solidão absoluta no campo de batalha, onde cada ruído, por menor que fosse, poderia anunciar a morte. No quartel-general da Brigada Rubis, a cerca de 10 quilômetros da posição de Tanquer, oficiais e soldados trabalhavam sem descanso. Instalada em um antigo prédio de concreto que antes abrigava uma escola, a sede agora servia como centro de coordenação de todas as operações da brigada. As paredes, marcadas por buracos de bala, cercavam mapas repletos de símbolos e grandes telas que transmitiam, em tempo real, as imagens captadas pelos drones. O ar na sala de comando era denso e sufocante, impregnado com o cheiro de pólvora e suor. Foi nesse momento de tensão que uma ideia inesperada surgiu. O tenente Dmitro, um jovem técnico de drones, mas já calejado pela experiência, levantou-se. De porte magro, mas com os olhos brilhando de determinação, ele disse: "Por que não usamos a Baba Yaga?" Baba Yaga, o apelido dado pelos russos aos drones de bombardeio ucranianos, é um tipo de UAV pesado, normalmente empregado para lançar bombas ou granadas sobre posições inimigas. Construídos a partir de peças comerciais, mas adaptados para a guerra, esses drones são capazes de carregar até 50 quilos, o suficiente para executar missões extremamente complexas. No quartel-general da Brigada Rubis, a cerca de 10 quilômetros da posição de Tanquer, oficiais e soldados trabalhavam sem descanso. Instalada em um antigo prédio de concreto que antes abrigava uma escola, a sede agora servia como centro de coordenação de todas as operações da brigada. As paredes, marcadas por buracos de bala, cercavam mapas repletos de símbolos e grandes telas que transmitiam, em tempo real, as imagens captadas pelos drones. O ar na sala de comando era denso e sufocante, impregnado com o cheiro de pólvora e suor. A equipe técnica da Brigada Rubis entrou imediatamente em ação. Em um canto do quartel-general, os técnicos inspecionavam cada Baba Yaga. Embora mais rústicos em comparação com os drones militares modernos do Ocidente, esses UAVs eram motivo de orgulho para a Ucrânia. Construídos a partir de peças comerciais, haviam sido aprimorados com motores mais potentes, câmeras de infravermelho e sistemas de navegação GPS de alta precisão. O drone escolhido era um modelo de motor robusto, capaz de transportar até 50 quilos em condições ideais. Mas o desafio não estava apenas no peso. Lançar uma bicicleta elétrica exigia precisão milimétrica, cabos de aço confiáveis e um trajeto de voo capaz de evitar o fogo antiaéreo russo. Enquanto isso, no campo de batalha, os drones de apoio continuavam em operação. Voavam sobre a área, utilizando câmeras de infravermelho para monitorar a posição de Tanquer e das tropas russas. Sempre que um grupo de infantaria inimigo se aproximava, os UAVs se lançavam granadas ou realizavam ataques, mantendo para Tanquer uma frágil zona de segurança. Mas a pressão aumentava a cada hora. Alguns drones de apoio já haviam sido abatidos pelo fogo antiaéreo russo, e o estoque de munição aérea estava se esgotando. Hawk, o principal operador, trabalhava sem descanso, as mãos trêmulas, mas ainda firmes no controle. No quinto dia, a primeira Baba Yaga decolou. O drone, carregando a bicicleta elétrica, pairava no céu como uma sombra gigantesca. No quartel-general, todos os olhos estavam fixos nas telas. As imagens transmitidas pela câmera do UAV mostravam a bicicleta balançando levemente ao vento, mas firmemente presa por cabos de aço. A rota de voo havia sido calculada com precisão, evitando as zonas de defesa antiaérea russa identificadas previamente pela inteligência. Mas antes que pudesse alcançar a posição de Tanquer, uma rajada de fogo antiaéreo russo ecoou. Os disparos de um Zu-23-2, o canhão antiaéreo de 23 mm amplamente utilizado pela Rússia, rasgaram o céu. Um projétil atravessou a asa do drone, fazendo o motor pegar fogo. A Baba Yaga perdeu estabilidade, oscilou violentamente e caiu em um campo a cerca de 500 metros de Tanquer.
O ruído do motor se apagou, e a primeira esperança se desfez no silêncio. No quartel-general, ninguém disse uma palavra. O capitão Alexander golpeou a mesa com força, mas rapidamente recuperou o controle. Preparem o segundo drone. Não vamos parar. Tudo parecia estar correndo bem. A bicicleta elétrica foi baixada, ficando a apenas 200 metros da posição de Tanquer. Mas, no exato momento em que o drone se preparava para liberar o cabo, uma falha técnica inesperada ocorreu. O motor do UAV entrou em sobrecarga, talvez devido ao peso da bicicleta combinado com os ventos fortes sobre o campo de batalha. A aeronave perdeu estabilidade, balançou violentamente e caiu em um bosque ralo. A bicicleta elétrica, embora intacta, ficou fora do alcance de Tanquer. No quartel-general, o clima era pesado. 2 falhas consecutivas faziam alguns oficiais questionarem a viabilidade do plano. O coronel Ivan, cético desde o início, balançou a cabeça. Estamos desperdiçando drones. Talvez devêssemos considerar outra abordagem. Mas o tenente Dmitro permaneceu firme. Já chegamos até a metade do caminho, disse ele. Desta vez vai dar certo. Eu tenho certeza. No 6º dia, a terceira Baba Yaga estava pronta. A equipe técnica trabalhava com o dobro de cautela. Um novo drone, equipado com motor mais potente e sistema de controle otimizado, foi escolhido para a missão. O cabo foi substituído por um modelo especializado, capaz de suportar até 60 quilos. A rota de voo foi recalculada, aproveitando áreas de terreno baixo e clareiras estreitas na floresta para evitar os radares russos. Tudo estava pronto. Quando o drone decolou, todo o quartel-general prendeu a respiração. As imagens da câmera mostravam a bicicleta elétrica flutuando no ar, sendo baixada lentamente, como um presente vindo do céu. Desta vez, nenhum disparo antiaéreo ecoou. O UAV cruzou as zonas perigosas, desceu a altitude e liberou a bicicleta exatamente na posição de Tanquer, a apenas poucos metros dele. Mas o campo de batalha nunca é fácil. Quando Tanquer havia percorrido menos de 1 quilômetro, uma explosão ensurdecedora sacudiu tudo ao redor. A bicicleta atingiu uma mina e explodiu, lançando Tanquer ao chão. O impacto fez rolar, a mente atordoada, os ouvidos zumbindo. Terra e pedras voaram, e uma nuvem espessa de poeira e fumaça cobriu a área. Por alguns segundos, Tanquer ficou imóvel, como se toda esperança tivesse acabado. Mas então, com uma força quase sobre-humana, ele cerrou os dentes e se levantou. As pernas latejavam de dor, o sangue ainda escorria do ferimento antigo, mas ele não desistiu. Por fim, após uma jornada repleta de dificuldades, Tanquer alcançou a área sob controle ucraniano. Lá, seus companheiros o aguardavam com o veículo terrestre não tripulado, o UGV com esteiras, uma máquina compacta, projetada para transportar suprimentos e evacuar feridos em condições perigosas. O UGV, controlado remotamente por um soldado no posto de comando, avançou até a posição de Tanquer. Exausto, ele subiu a bordo, mas seguro. O veículo seguiu rapidamente de volta à base, onde a equipe médica já estava pronta para prestar socorro. Quando Tanquer surgiu sob a luz fraca da base, aplausos ecoaram pelo posto de comando. Ele havia retornado. A jornada para resgatar Tanquer não é apenas uma história de sobrevivência em meio ao campo de batalha. É uma prova viva da determinação inabalável e da criatividade do exército ucraniano. Em uma situação extrema, quando todos os métodos tradicionais se mostraram impossíveis, a Brigada Rubíz transformou um drone originalmente projetado para lançar bombas em uma ferramenta de resgate. Embora esse método seja difícil de se tornar um procedimento padrão, ele ilustra claramente a força do pensamento tático e o juramento de nunca abandonar um companheiro, mesmo que seja preciso arriscar tudo. Tanquer, o herói silencioso, atravessou a linha tênue entre a vida e a morte. Mas por trás dele estavam centenas de pessoas, desde os comandantes, até os técnicos e soldados que deram apoio à distância, que juntos escreveram o verdadeiro feito.
No campo de batalha de Donetsk, onde o sangue e o fogo nunca cessam, a história de Tanqueira é um raio de luz, lembrando que, mesmo na escuridão, a esperança sempre existe.